A receita de hoje é de um verdadeiro pão caseiro. É fácil de fazer, rende 2 pães grandes e fica assim, fofinho, fofinho. E então, vamos para a cozinha? Pega uma tigela e coloca 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e 1 xícara de água morna. Essa água está quase fria e primeiro tem que misturar bem esses 3 ingredientes até dissolver bem esse fermento. Se você quiser, você pode usar 2 colheres de sopa de fermento fresco, dá certo também. Depois de misturar bem esses ingredientes, coloca 1 xícara de leite em temperatura ambiente, 1 xícara de óleo, 2 ovos inteiros, mas primeiro bate bem rapidinho. Uma colher bem rasa de sal e separa 1 quilo de farinha de trigo. Mas agora coloca só um pouquinho dessa farinha e mistura bem. Eu estou usando a farinha do tipo 1 e essa farinha não tem fermento. A farinha não aparece mais na massa? Coloca mais um pouquinho dessa farinha e mais uma vez mistura bem. Fazendo assim, você está trabalhando com a sua massa e não corre o risco dessa farinha embolar toda. Essa é uma dica bem legal para quem está começando a fazer pão caseiro agora. Então, se não tiver muita prática, faz assim. Vai colocando a farinha aos poucos e misturando bastante. Depois de misturar bem a segunda parte de farinha de trigo e ela não aparecer mais na massa, você já pode colocar o restante de farinha de trigo. E agora não tem jeito. Tem que colocar a mão na massa e misturar bem. Mas se você tiver uma batedeira que aguenta massas pesadas, você pode usar a sua batedeira que vai dar certo também. Depois de misturar bem a massa, a farinha já não está aparecendo mais, então é a hora de colocar essa massa na mesa. Mas primeiro, coloque um pouquinho de farinha de trigo, porque essa massa costuma grudar. E agora tem que sovar essa massa por pelo menos 2 ou 3 minutos, porque ela precisa ficar bem lisinha. Depois de 2 minutos sovando a minha massa, ela está pronta. E essa é uma massa que fica assim, bem macia. Não precisa colocar mais nada de farinha de trigo nessa massa. Olha como ela fica bem lisinha, bem bonita. E é uma massa que gruda um pouquinho nas mãos, tá certinho. Se você colocar muita farinha, a massa vai ficar muito pesada e vai ter bastante dificuldade na hora de crescer. Olha como ela está grudando aí na mesa. A massa assim, mais molinha, vai deixar o pão com a massa mais macia, mais fofinha e o pão vai crescer bastante. Pode acreditar. Então agora, essa massa precisa descansar por pelo menos 40 minutos. Mas se o clima na sua região for um pouquinho mais frio, talvez demore um pouquinho mais para crescer. Aqui em casa, minha massa cresceu em 40 minutos. E agora precisa tirar o ar dessa massa. E é bem fácil, é só ir apertando com as pontas dos dedos. Puxa a massa de um lado para o outro e vai apertando com as pontas dos dedos. Feito isso, é hora de dividir a massa. Você pode fazer mini pãozinhos com essa receita, mas eu vou fazer 2 pães grandes. Então, eu vou dividir a minha massa em 2 partes. Cada pedaço de massa ou cada pão pesou em média 870 gramas. E agora é só abrir essa massa. Coloca um pouquinho de farinha na mesa, mas é bem pouquinha farinha mesmo, só para a massa não grudar. Depois, com a ajuda de um rolo, é só abrir a massa. Vai esticando a massa bem retinha na mesa. E essa é uma massa que não precisa ficar muito fininha.
Se você quiser, você pode usar um cilindro para abrir a sua massa. Vai dar certo também. Vai colocando um pouquinho de farinha e vai cilindrando a massa que ela fica bem lisinha, bem bonita. E agora é só enrolar essa massa formando um caracol. Aqui o meu espaço é reduzido, por isso eu estou usando o rolo mais uma vez. Mas aí na sua casa você pode abrir a massa bem grande e depois é só enrolar o pão todo de uma vez. Fecha bem o finalzinho da massa. Depois de enrolar os dois pães, pega uma forma. Eu vou usar uma forma para pão de forma, mas você pode usar a forma que você tem na sua casa. Só precisa untar com bastante manteiga ou margarina e também farinha de trigo. Depois, coloca os pães na forma e deixa descansar por mais 20 minutos. Lembra de colocar o finalzinho da massa sempre virado para baixo, para o fundo da forma. Depois de 20 minutos, os meus pães cresceram bastante e no forno vão crescer ainda mais. Olha como a massa ficou bem bonita, bem lisinha. E por falar em forno, ele está pré-aquecido a 180 graus. Depois de 40 minutos no forno, os meus pães ficaram prontos. E eu vou tirar eles da forma ainda morninhos. O ideal é cortar esses pães só depois que esfriarem bem. Eu sei que é difícil, mas fazendo assim você consegue conservar a massa mais úmida. Quando a gente tira o pão do forno, o miolinho está bem úmido. O calor faz com que ele fique mais macio. Se cortar ele quente, o vapor vai embora e boa parte da umidade vai embora também. Aqui eu nunca consigo, porque esse é um pão que fica assim, com a massa fofinha, é uma massa realmente muito gostosa e espero que vocês gostem também. Se você gostou dessa receita, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário é muito importante para mim. Beijo no coração, fique com